Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 até o 17. Nós já fizemos a leitura desse texto no domingo passado, voltaremos a ele novamente, e eu quero seguir lidando com essa temática do testemunho cristão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E uma breve pausa aqui. Então, quando a gente é atacado, mesmo que injustamente, a gente não ataca de volta. A gente explica as razões da nossa fé. E eu estou falando isso bem nesse contexto político, delicado, tensionado do nosso país, não só do nosso, de outros lugares também. Então, mesmo quando a gente faz o que é certo, mesmo quando as pessoas são a favor do aborto, a nossa maneira de reagir não é com violência. Podemos tomar o caminho da justiça, eventualmente, mas não é com esse desespero que a gente tem o nosso testemunho nesse mundo. O texto aqui nos diz que é para santificar a Cristo, que Cristo tem que estar como Senhor, como valor supremo em nosso coração, para respondermos como Cristo responderia. E aqui sempre foi a minha crítica com essa mistura da igreja com o movimento conservador. É evidente que há pautas importantes, legítimas, pelas quais a gente tem que lutar, como a vida. Mas de que maneira a gente faz isso? Amaldiçoando os outros? Para Jesus isso é matar. Não matarás, Jesus vai ampliar a noção de não matar no Sermão da Montanha para lidar com o uso da língua, de como a gente trata o irmão. Se chama de tolo ou por aí vai. Então a gente às vezes mata de outras formas, e é nesse sentido que a igreja tem um papel único, e desculpe a pausa aqui, mas o papel único de fazer o bem, de sofrer injustamente, mesmo diante de ameaças. E eu acho que a igreja não acompanhou muito essa compreensão do ministério de Jesus nesse momento político do Brasil e o precedente. Então, nesse sentido, o texto continua que a gente tem que estar preparado para dar as razões da nossa fé. Falar do amor de Deus, o que Deus fez por nós. Infelizmente vai continuar a gente abortando, e a gente tem que continuar pregando o Evangelho. Vai continuar a gente consumindo droga, vai continuar a gente cometendo outros males, roubando, matando, adulterando. E a gente precisa continuar pregando o Evangelho, que é a grande notícia, que é o que de verdade redime o ser humano. E não me entenda mal, eu sou completamente contra o aborto. Mas eu também sou a favor que a gente tenha canais adequados para pregar o Evangelho, bom testemunho para ser ouvido, para falar do amor de Deus. Versículo 14. Façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. Veja como aqui Pedro demanda da gente um tal viver e testemunho que constrange os outros. Mas hoje está muito igual. Hoje a igreja está muito igual a quem não é cristão. A gente tem que reconhecer isso, está muito semelhante. E com isso eu não estou dizendo que a igreja não é um grupo de pecadores. Nós somos. Precisamos de redenção e misericórdia e perdão o tempo todo.
Mas aqui se espera que a igreja seja um povo diferente. Nós cantamos agora um povo especial, não é porque a gente tem privilégios, mas foi chamado para uma missão diferente, porque começou já sendo chamado, mesmo sendo pecador, de graça para ser salvo. A gente não é melhor do que ninguém, queridos. A igreja não é melhor do que ninguém. A gente é carente da graça de Deus. E é por isso que nossa maior prática cristã é adoração, ações de graça por tudo que Deus é. Então veja, Pedro ainda explicita: façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. Que fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Então a gente vê muito isso hoje, uma espécie de epicurismo cristão, uma ideia de espiritualidade, de bem-estar, que se alguém resolver mexer com ela, a gente sai com 10 pedras, argumentos bíblicos, mas má interpretação. Eu não sei se nós entendemos bem o nosso papel e o quão delicado ele é como discípulo de Jesus, de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, de estar disposto a renunciar a tudo o que tem. A gente está até um pouco confuso, diante do que as igrejas e pastores vêm pregando e ensinando a respeito de bem-estar pessoal. Então, na semana passada, a gente começou a falar sobre o testemunho cristão. Vimos que aquelas pessoas que nos visitam no domingo, geralmente foram trazidas por um querido irmão, um conhecido. Eu lembro sempre das cruzadas evangelísticas que a gente fazia. A gente podia fazer propaganda de carro de som, usar a TV, fazer cartaz, mas a grande maioria dos convidados vinha por convite pessoal. Sempre foi assim. Muitos pensam em aceitar o convite para nos visitar porque basicamente notam alguma diferença na nossa maneira de viver. Eles prestam atenção em como a gente vive e em como a gente fala da nossa fé. Evangelização, portanto, não se limita a um grupo, a um departamento, a pastores, diáconos ou missionários. É responsabilidade de todo o povo de Deus. Um povo chamado a dar testemunho das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz. Tito diz isso. Vimos também que evangelizar não é lidar prioritariamente com um método, mas diz respeito muito mais a corações que se relacionam. A verdade é que proclamamos aquilo que transborda em nosso coração. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Por isso que os apóstolos foram testemunhas. Por isso que eles não são biógrafos do ministério de Jesus, eles são testemunhas. Eles não são isentos nos evangelhos. Esses que escreveram os evangelhos não escondem isso, eles estão envolvidos. Mesmo que Lucas tenha feito pesquisa, ele é crente. Por quê? Porque ele pôde experimentar e testificar do que ele experimentou. Por isso, ao lidar com o testemunho cristão, com o evangelismo numa igreja, a gente não pode fazer isso com base na culpa, nas regras, na lei. Culpa não motiva, mas beleza de Cristo sim. Esperança também motiva. Amor, deslumbramento, motiva a gente a compartilhar do amor de Deus. Porque a gente fala daquilo que ama, daquilo que valoriza, daquilo que reverencia, daquilo que anseia. E é por isso que às vezes, dentro de casa, os nossos filhos percebem muito mais nossa fé por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente conversa. Pedro ensina aqui que quando Cristo se tornar santificado para o seu coração, seus interesses e assuntos vão mudar. Vão mudar. Você não vai ficar careta. Mas se Cristo for santificado no seu coração,
seus assuntos e valores vão mudar, seus planos vão mudar. O apóstolo assim destaca 3 prioridades para o testemunho fiel: bondade prática, reverência centrada em Cristo e uma predisposição constante para dar testemunho. Nós vimos isso na semana passada. Pedro então começa mais ou menos dizendo assim: abençoe e faça o bem aos outros, viva uma vida cativante sob o senhorio de Cristo, e essa vida cativante gerará perguntas, gerará observações. As pessoas te notarão num mundo escuro como o nosso, em que cada um vive por si, em que as pessoas não têm respeito pela lei, criticam a corrupção nos 3 poderes e fazem a mesma coisa na sua vida pessoal, diante dos seus filhos. Esses dias eu vi um vídeo exatamente nessa direção, de como a gente educa os filhos no trânsito, xingando um cara que nos corta. Como a gente educa os filhos a respeitarem as autoridades, xingando as autoridades. Como a gente tem educado nossos filhos. Então, primeira coisa que Pedro vai destacar aqui é que através da bondade, do bom testemunho. Segundo, viver o Evangelho intencionalmente significa não viver com espírito de medo de testemunhar aos outros do amor de Deus, mas confiar na presença de Jesus conosco e de que a gente foi chamado para fazer isso, embora se sinta pequeno. Se sinta pequeno. É claro, chegar nesse mundo de pós-verdade e tentar dizer para alguém que existe uma verdade já é um problema. É consenso universitário que há verdades. E o ser humano tem, aspas, convivido com isso muito bem. Porque daí ninguém interfere na vida do outro. Cada um tem a sua verdade. Daqui a pouco você diz, não, só há um caminho, uma salvação. E ela se dá por meio de Cristo. O ponto é que Deus está conosco nessa missão. É com essa disposição de coração que apresentaremos o Evangelho aos nossos amigos e familiares descrentes. Por fim, o terceiro destaque: tenha um coração que sempre lhe diga para estar preparado para dar testemunho da sua fé, conforme Pedro nos orientou aqui, sempre preparado para dar as razões da sua fé. Esteja alerta e pronto para compartilhar disso de manhã, na primeira agenda do dia. Não espere o sábado que a igreja definiu como tarde de evangelismo, é o tempo todo. É passando por alguém numa portaria, é sendo atendido por um médico. Por que não? Se isso é o que salva o mundo dos seus pecados, se a gente acredita que sem esse evangelho não há salvação, nós não podemos nos calar. Esse tipo de esperança é tão raro de encontrar, a esperança no evangelho, que algumas pessoas vão perguntar a você: por que você tem essa esperança? Principalmente quando elas estiverem em sofrimento, quando a dor se abater na sua casa, doenças, crises nos negócios. Tanto que são essas as portas pelas quais as pessoas vêm à igreja. E às vezes, ao invés de ouvir o evangelho, elas ouvem: não, vem cá que eu vou te ensinar a ser próspero. Na verdade, as doenças físicas desse mundo, ou doenças emocionais, são meios de a gente se dar conta de nossos limites e portas para a gente ouvir do evangelho, o verdadeiro remédio. As pessoas vão perguntar: por que depois de descobrir um câncer você não afunda emocionalmente? As pessoas vão olhar para você na perda do emprego e vão olhar se você reage de forma colapsada, cai a casa, como se diz. As pessoas vão observar como você reage diante das situações da vida. E eu dei o meu testemunho quando eu perdi a audição, e de como eu tive que ouvir de um médico, abalado como eu estava naquela ocasião, perda súbita de audição total desse ouvido. Ele diz: mas tu não tem fé? Mas tu não tem fé? Aquilo para mim foi muito marcante.
Tinha um pouco de cinismo, evidentemente, na fala dele. Tinha. Eu o conheço. Não quero dizer com isso que é fácil. Não quero dizer que a gente vai saber lidar com esse assunto antes de passar por ele, pela dor e sofrimento. Mas Tiago vem lá e diz para a gente: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque o valor da fé de vocês provado vai produzir fruto, perseverança. Nesse sentido, não cristãos podem não compreender a sua teologia, mas eles são capazes de perceber a sua esperança, o seu amor, a sua alegria e a sua paz. E às vezes essa é a pergunta que a gente precisa se responder. A gente está com muita coisa bem amarrada no sentido teológico, mas e quando o nosso barquinho começa a ficar cheio d'água? Quando a gente começa a perceber que no casco dele tem um furo e a água começa a entrar e a gente está no meio do mar, a gente se apavora. Vejamos o que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 10, e quem está acompanhando o nosso plano anual de leitura bíblica, leu ontem Mateus capítulo 10, versículos 16 a 20, espero que a igreja esteja acompanhando esse plano. Se você está atrasado, alguns riram aqui já, se você está atrasado, parta do ponto do dia de hoje. Qual é a leitura prevista para o dia de hoje? Vá lá e comece a partir de hoje. Não tente recuperar tudo o que você não leu. Leia hoje. Passou 2 semanas. Comece lendo o dia de hoje no plano e depois você busca o passado. Nem que seja o ano que vem. Senão você não vai começar. Você vai me dizer: puxa, agora já passou um mês, não vou. Não passou um mês. Você pode partir do ponto em que você está, só não faça isso todos os meses, e você dá a virada e lê a Bíblia toda até 26 de janeiro de 2026. Mas qual era o texto previsto para ontem? Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Gente, nada novo. Jesus falou isso há 2000 anos. Pense um pouquinho sobre isso aqui. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis. Para quê? Para lhes servir de testemunho. Mas você chega lá algemado, você chega lá, açoitado, você chega lá já, quando a justiça já tem uma ideia sobre o teu veredito, sobre a tua sentença. É um mistério isso. Eles não estão sendo chamados aqui para ser ouvidos, mas Deus está vendo além da circunstância imediata, para que, como criminosos aos olhos das autoridades, eles deem testemunho do Evangelho. Não só às autoridades judaicas, mas aos gentios. 19. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar. Olha que bonito isso aqui, como a gente costuma chamar a missão de Deus na teologia, tem um termo latino, missio Dei. Porque a gente acha que o testemunho cristão é uma missão nossa. Na verdade, Deus está muito mais interessado nas pessoas do que nós. E Deus nos quer usar. Mas se a gente não se deixar ser usado, Deus vai fazer de uma outra forma. Porque a missão é de Deus. Então aqui ele mesmo está dizendo, Jesus, para não se preocupar com essa hora. Por que não se preocupar? Porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando,
mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. O Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então, nós não estamos sozinhos na missão do testemunho cristão. Não estamos. Você está enganado, você vai ser surpreendido, às vezes, por falar coisas muito simples, muito singelas, talvez até coisas desencontradas, mas o Espírito Santo, naquela hora, está engajado na missão e vai suprir carências, lacunas, ou não importa tanto até o que você vai falar, mas ele vai pegar uma palavra que seja, e essa palavra vai fazer sentido na vida daquela pessoa que não conhece o amor de Deus. Vocês viram esse versículo 20? Isso aqui é muito forte. Não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então, nesse sentido, queridos, essa é a missão de Deus, na qual nós estamos incluídos. Quando as pessoas ouvem a palavra evangelismo hoje, elas quase sempre pensam em eventos, em cruzadas, ou em crentes batendo de porta em porta a partir de uma iniciativa da igreja ou de um departamento da igreja. Ainda que o Senhor tenha utilizado essas abordagens, e mesmo que ainda possam ser efetivas hoje, esses métodos acabam sendo infrutíferos em alguns contextos pós-cristãos. As pessoas acabam sendo repelidas. E até diante da violência que impera em nosso tempo, pessoas podem se sentir vulneráveis em receber você, um estranho, na sua casa. Mas há uma terceira abordagem que tem legitimidade histórica e que talvez seja culturalmente apropriada em nosso tempo e eficaz na prática evangelística, que eu vou chamar aqui de evangelismo de rede. Evangelismo de rede não consiste em eventos ou programações, mas no estilo de vida. Trata-se do dia a dia com intencionalidade evangélica. Então você faz seu devocional de manhã, você lembra que você é cristão. Se você lembra que você é cristão, você lembra também que é testemunho. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Nós como comunidade aqui, inclusive, temos que ter um cuidado. Muita gente procurou essa igreja como igreja saudável, mas essa igreja será saudável se ela conciliar o que ela recebe com o que ela compartilha. Se fizer sentido que ser salvo é não poder se calar diante dos outros também, testemunhar. Então você faz seu devocional de manhã e você intencionalmente vai viver o dia como cristão, com a sua vida, cuidando das boas obras, mas visando o testemunho de quem está no entorno. Não tem como ser diferente. Se a gente fez algum tipo de fração ou fragmentação quanto à nossa vida cristã, está completamente equivocado. O testemunho cristão não é dissociado de viver a vida cristã como filho de Deus. É tudo a mesma coisa. Portanto, evangelismo de rede não são eventos. Tem igrejas que vivem de eventos. Tem igrejas que acontecem dentro do templo o tempo todo. Você até deve se perguntar, vocês não tem mais um culto na semana? Ainda não. Mas a gente imagina que vai ser luz lá fora, que é onde Deus nos chamou para ser luz. Podemos até ter mais reuniões aqui dentro? Podemos, mas a vida cristã é lá fora. E a gente às vezes não percebe isso. Trata-se do dia a dia com o que eu chamo aqui de intencionalidade evangélica, praticada entre pessoas que fazem parte dos nossos relacionamentos ou da nossa rede de relacionamentos. O evangelismo de rede é a principal maneira pela qual cada membro pode e deve evangelizar. Também devemos encorajar equipes a irem a certas áreas evangelizar de porta em porta, não há problema nenhum nisso.
Mas o evangelismo de rede deveria ser o foco principal de uma igreja orgânica, comunitária. E se prova muito frutífero. Tim Keller, no seu livro Manual de Plantação de Igreja, diz assim, aspas, deve haver uma atmosfera de expectativa de que cada membro sempre tenha de 2 a 4 pessoas na sua incubadora, na sua lista de oração, no seu foco. Um campo de força com pessoas pelas quais devemos orar, a quem devemos dar livros, convidar para ir à igreja, ou outros eventos, ou um almoço, estar perto. Queridos, devemos buscar crescer nessa área. Seria muito egoísta de nossa parte, quase que a mesma coisa que os coríntios fizeram quando foram corrigidos sobre a prática da ceia, tomarmos o evangelho para nós mesmos, para termos uma vida melhor, sabe? Para termos desempenho profissional melhor. Será que a gente crê no evangelho para isso? Venha para o evangelho e você vai ter todo o seu potencial liberado. Hoje está comum, né? Ativado, destravado. É uma loucura. Onde é que a gente está hoje? Venha que eu vou destravar você. Venha aqui na minha igreja que você vai ter os ministérios de dons ativados. Isso é uma brincadeira. Então, nesse sentido, Keller coloca com muita propriedade de que a gente tem que ter na nossa lista de oração, no nosso foco, no nosso coração, pessoas, na nossa rede de relacionamentos, para quem a gente pode testemunhar, ter elas no coração, lembrar delas. Um telefonema, um livro com um tópico que lide com a luta que ela está atravessando. O evangelismo de rede tem muitas vantagens. Uma delas é que essa abordagem reconhece, isso é muito importante, a soberania de Deus. Ela estimula cada um a acreditar que toda pessoa em nossa vida importa e nos ajuda a lembrar de que Deus nos inseriu nessa época e contexto histórico, cercados de pessoas feitas à sua imagem e semelhança, pessoas cuja soberania de Deus colocou no nosso caminho. Pensa lá na situação do carcereiro de Filipos. Paulo teve que ser preso com Silas para chegar lá no cárcere interior e aquele cara ser salvo e a sua família. Que testemunho bonito aquele ali. Olha o que Paulo sofreu pela vida e família do carcereiro. Isso que eu estou limitando aqui, o que Paulo e Silas fizeram a esse fruto, mas a gente não sabe as implicações do que houve naquele cárcere quando os presos tiveram as suas portas abertas. Mas vamos ficar com o carcereiro. A gente não pode acreditar na vida como uma relação de acasos. Nós temos que acreditar na soberania de Deus, que Deus nos colocou em determinados lugares, profissões e funções com um propósito. Precisamos abrir os nossos olhos para isso. Além disso, queridos, evangelismo de rede tem precedentes históricos. O sociólogo Rodney Stark, no livro Cidades de Deus, descreve como o cristianismo se tornou um movimento urbano e conquistou Roma. Interações, ele diz, sociais são o mecanismo principal pela qual a conversão acontecia. A maioria das conversões não acontecia pela atuação de missionários profissionais transmitindo uma nova mensagem, mas pelos membros do chão de fábrica, esse autor coloca, que compartilhavam a sua fé com seus amigos e familiares. Ainda que as primeiríssimas conversões no Ocidente tenham ocorrido pela ação de missionários de tempo integral, de apóstolos enviados, logo o processo de conversão se tornou autossuficiente à medida que novos convertidos aceitavam o Evangelho e o dever de compartilhar a sua fé. E assim o fizeram ao evangelizar o seu círculo íntimo
de amigos e familiares. Você está me ouvindo nessa manhã? Como isso tem implicações? Com quantas pessoas você se relaciona diariamente? Não ignore isso. A propagação do cristianismo no primeiro século foi surpreendente e o movimento avançou porque cristãos reconheceram a responsabilidade de compartilhar o evangelho com aqueles do seu círculo íntimo. Imagina agora o cristão extremamente egoísta pensar no seu trabalho tão somente como um meio de subsistência. Imagina isso, o lazer. Eu estou de férias agora, pastor, agora estou aqui descansando. Aí vem às vezes um garçom, alguém na mesa, em que você pode perceber um semblante descaído e pode compartilhar do amor de Deus. Mas há um outro benefício do evangelismo de rede. Ele promove fidelidade e paciência. Quase sempre os métodos evangelísticos envolvem apenas a apresentação do evangelho naquele lugar, mas às vezes de forma muito impessoal. Às vezes é uma barraca, uma lona que é montada num lugar e nunca mais você aparece lá. Um trabalho às vezes focado mais em números do que em individualidades, em pessoas. Esses métodos podem, claro, fazer parte de uma checklist, de uma espécie de método para a gente sentir o peso da consciência de dever evangelizar e ir embora. Mas quando você quer alcançar pessoas que fazem parte da sua vida, isso vai requerer fidelidade, perseverança e muita oração. Não é um encontro fortuito com alguém que você depois se desincumbe daquela pessoa porque você nunca mais vê ela. Não, são pessoas com quem a gente convive há anos, talvez. É preciso fazer uma espécie de pré-evangelismo, nesses casos da rede de amigos e conhecidos. Fazer perguntas, observar paulatinamente as defesas caírem, as resistências serem suplantadas. E assim espero, pela graça de Deus, ver o seu amigo, familiar, colega de trabalho rendido ao Senhor Jesus. Não vai ser na primeira, na segunda, na terceira, nem na quarta. Às vezes vão ser anos. Vale a pena pensar sobre a sua rede de relacionamentos nas seguintes categorias: a rede da família, familiares; a rede geográfica, vizinhos; a rede vocacional, colegas de trabalho; a rede recreacional, pessoas com quem você tem o seu lazer; a rede comercial, são aquelas pessoas que você vê nas lojas que frequenta com frequência. Tente identificar ao menos 5 pessoas em cada uma dessas categorias. E então, para cada uma delas, se proponha a fazer algumas coisas, como, por exemplo, orar. Com a graça de Deus, você conseguirá realizar mais de uma tarefa, além de orar. Poderá se aproximar, poderá dar um livro com um tema interessante, numa pergunta que essa pessoa possa fazer. Por isso que a gente precisa investir em nossa livraria, porque a literatura cristã é uma ótima ferramenta para quem está passando por um momento delicado. Você pode orar por essas pessoas, convidá-los para alguma coisa, ou você pode orar e diretamente já pregar o evangelho. No mínimo, você pode começar a orar, continuar orando. E aqui eu queria dar algumas sugestões nessa direção. Ore por essas pessoas. C.S. Lewis disse: eu tenho 2 conjuntos de nomes em minhas orações. Aqueles pelos quais eu peço a Deus que abençoe nossas conversas, e aqueles pelos quais eu dou graças pelas conversas que temos conseguido ter.
Mesmo, ele continua, a menor transferência do conjunto A para o conjunto B me traz bastante alegria. Ou seja, oremos. Segundo, convide pessoas. Chame essas pessoas para jantar, para praticar algum esporte, para ir a algum evento da sua igreja. 3, sirva essas pessoas. Identifique maneiras de abençoar aqueles que estão à sua volta. Ofereça-se para cuidar das crianças, se for o caso, para fazer as compras, para ajudar em algum tipo de necessidade. 4, providencie recursos. Peça que leiam um livro ou artigo com você, ou que escutem um sermão, vejam um vídeo de um pequeno trecho. Esta pode ser uma ótima maneira de iniciar uma conversa sobre o Evangelho. 5, compartilhe o Evangelho. Busque se antenar em temas nos quais é possível se aprofundar na temática da fé. Lembre-se de que você não é o único que está recomendando algo ou alguém aos outros. Todo mundo hoje está vendendo a sua solução. Por que não podemos? Todo mundo hoje está fazendo propaganda do seu estilo de vida, daquilo que para ele é uma religião. Todo mundo hoje está na arena com a sua proposta, com o seu produto. Muitos exaltam o estoicismo. Esses dias eu vi uma pessoa que se diz cristã, usando Sêneca. Eu já usei Sêneca. Mas dá para ver que a pessoa não percebeu que Sêneca não era um cristão, que Sêneca era um estoico. E que a filosofia estoica, ela difere do cristianismo. Então a gente tem que ter cuidado para ter filtros adequados. Mas nesse sentido, tem gente, e é muito comum hoje, em negócios, gente vendendo Sêneca, gente vendendo estoicismo. Sucos detox, bebidas do momento, medicina integrativa, procedimentos estéticos. Todo mundo está vendendo algum tipo de felicidade, de valor supremo, e você nota pelo brilho nos olhos daquela pessoa, quando entrega aquele produto, a felicidade que ela está. Todo mundo está, de alguma forma, com algo no seu coração. Por que não podemos falar do Evangelho? O amor gratuito de Deus. O Evangelho é bom demais e importante demais para deixarmos de compartilhá-lo, meu querido. Ao mesmo tempo, a gente tende a achar que o evangelismo é uma prática individual e solitária. Mas, na verdade, você pode ter a ajuda de outros nessa tarefa. Especialmente quando a tarefa em questão é compartilhar o Evangelho e, por exemplo, responder perguntas. Evangelize acompanhado de outros membros da igreja. Alguns são bons em desenvolver relacionamentos, outros são bons na hospitalidade e outros melhores em responder questionamentos. Muitas vezes o evangelismo é um trabalho de equipe. Você pode orar por alguém que está pregando o evangelho para um colega de trabalho. Você pode oferecer sua casa para realizar um evento, mas deixar que outro organize e outra pessoa ainda que dirija a conversa. Hoje o texto que a gente leu, 1 Coríntios 12, fala dos diferentes dons. Quando lhe perguntarem algo difícil de responder, talvez você não consiga a resposta, mas você sabe quem tem. E você pode ir atrás dessa resposta. Ou mesmo você pode ir até a pessoa e descobrir como ela responderia à pergunta que foi feita. Reflita sobre os seus próprios dons espirituais.
Pense em como você pode contribuir com o evangelismo ao lado de outros membros da sua igreja. Isso não significa que há uma desculpa para nunca evangelizar sozinho. O que tudo isso quer dizer, queridos, é que não é preciso enxergar o evangelismo como tarefa solitária e individual. Todos os membros da igreja foram chamados a dar testemunho da sua fé. É parte essencial de uma conduta devota a Deus. Num contexto pós-cristão, essa dinâmica também é necessária para que possamos dar fruto, porque uma boa parte da santificação em nossa vida envolve relacionamento com os outros. Isso é muito interessante, né? A gente costuma ver o fruto do Espírito como uma dádiva que Deus dá para o cristão lidar com os seus desafios, mas na verdade a gente sempre está em relação com os outros. Pegue lá Gálatas capítulo 5, olhe o fruto do Espírito e perceba quanto daquele fruto é relacional. Envolve os outros. Envolve alguém. Não é uma coisa para você ficar melhor, para você ter mais paz, para você ter saúde. É uma coisa que envolve relacionamento. Então é óbvio que a maturidade cristã está intimamente relacionada ao testemunho cristão. E se você não testemunha, é preciso checar a tua fé, mas você não vai percorrer alguns caminhos da maturidade cristã. Você não vai. Não tem como separar ser filho de Deus e ser testemunha. E o próprio fruto do Espírito que nos santifica, ele é dado na relação com os outros. Até para não ficar isso assim só citado, Gálatas capítulo 5. E já concluo agora. Gálatas 5. Versículo 22. Olha o que diz aqui. O fruto do Espírito é amor. Como é que você vive o amor? Sozinho? Não tem como viver o amor sozinho. O fruto do Espírito é alegria, é paz, longanimidade, benignidade. Envolve alguém, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, que você não veja a maturidade cristã como um aperfeiçoamento individual e solitário, para benefício próprio. Nós fomos chamados a servir. Independentemente do resultado dos nossos esforços, Deus se agrada em nossa fidelidade e é glorificado quando a verdade acerca do seu Filho é proclamada nesse mundo. As pessoas conhecerão a verdade trará libertação. Este então é nosso chamado, viver uma vida correta e fiel, mesmo que isso implique em sofrimento. Responder perguntas da maneira correta e com o tom correto, mesmo que a gente seja mal compreendido. Sempre estar na posição de preparado para compartilhar da sua esperança, dos seus anseios em Cristo. Alguns podem, como resultado, crer no Evangelho, enquanto outros não farão isso. Alguns resistirão. Alguns podem se opor, inclusive, a você, virar inimigos. É possível. Mas que não seja por um mau testemunho seu. Sua missão, entretanto, é ser fiel. Os resultados deixe para Deus. Por fim, nunca deixe de orar. Dentre todas as coisas que você pode fazer para pessoas do seu círculo social, essa é uma das mais benéficas. Ore por elas. Se essas pessoas não estão na sua lista de oração, dificilmente farão parte do seu evangelismo. Não se engane, tenha em casa uma lista de oração. Repita esses nomes, coloque diante de Deus e daqui a pouco você vai ver os peixes saltarem para dentro do barco. Porque Deus move os corações.
Identifique essas pessoas que fazem parte da sua rede diária ou semanal de relacionamentos e comece a orar por elas. A pessoa aquela por a qual você passa todos os dias ou semanalmente. Ore em silêncio quando encontrar aquela pessoa. É incrível o que pode acontecer se simplesmente começarmos a pedir que Deus traga a essas pessoas a fé em Cristo. Segundo, tenha sabedoria. Como você pode viver de forma sábia entre não cristãos? Seja um bom funcionário, viva com integridade, não murmure como os demais. Esteja atento às oportunidades que surgem quando caminha pelo bairro. Pague as suas contas. Tenha paciência numa fila. É um desafio. Meu. Considere dar um livro a alguém ou convidá-lo para um encontro. Considere surpreender essa pessoa com um ato de serviço que ele não esperava. Esses dias eu vi um pedreiro reformando a sua casa, a casa de um casal que ia casar. Hoje está tudo tão viral, né, que alguns já devem ter visto. E o casal vem e dá um convite de casamento para o pedreiro. O cara cai em choro. Como se ele não fosse digno de participar daquele casamento, ele se sente então incluído. O que pode provocar questionamento nos de fora? Pense em começar talvez um clube de leitura. Convide para uma partida de futebol com crentes. Por favor. Quem é de igreja há muitos anos, né, vê de tudo, eu já vi de tudo. 3. Transmita o Evangelho com graça e beleza. Compartilhe o Evangelho de uma maneira natural, gentil, atraente. Considere cada um. Pense em perguntas provocativas que podem ser feitas sobre temas da vida, sobre futuro, sobre a idade de que chega. E se os seus amigos discordarem de você, não se ofenda, não desista. Considere como Jesus suportou tantas perguntas estranhas e ainda assim ofereceu a sua comunhão. Eu queria orar nessa manhã. Alguém até pode imaginar, puxa pastor, mas eu vim aqui para ouvir uma palavra para mim. Eu vim aqui para ouvir uma palavra para atender às minhas necessidades. Você pode estar certo que essa palavra tem a ver com você. E uma das coisas que ela vai fazer é de tirar um pouquinho do centro da tua vida. Tirar você da sua própria agenda. Você não foi criado para ser só de si, você foi criado para servir. Quero dizer assim com toda a minha convicção nessa manhã. Nós vamos encontrar plena satisfação em nossas vidas quando a gente entender que a gente foi feito para servir a Deus e servir as pessoas. Quando a gente encontrar esse lugar, você vai entender por que alguns têm vocação e continuam nela e fazem isso com alegria, porque eles entenderam que não há lugar melhor do que ser humano, e ser humano, leia-se, ser de Deus e servir a sua criação. Não é isso que Deus deu para Adão e Eva fazerem lá no jardim, e que se perdeu com a queda, e que Deus quer redimir. Ou você acha que no céu ou no novo mundo que Deus vai fazer, você vai ficar lá com harpa e asas, voando, essas imagens que a gente vê o tempo todo? Certamente vai ter trabalho, só que não vai ser um trabalho extenuante. Vai ter coisas para serem feitas, e que estarão numa relação com o que você faz aqui. Por isso que, se você não quer ir para o céu hoje, não é o céu que você vai encontrar um dia. De verdade. Então a minha oração
é que a palavra de Deus, ela nesse sentido, pegue os nossos corações e nos ajude. E nos use nesse ano de 2025 para que muitas pessoas possam ouvir, ver o Evangelho em nossa vida e você possa ser uma testemunha fiel. Baixa a tua cabeça. Senhor, nessa manhã, bendito é o teu nome, te damos graças por tua infinita misericórdia, tudo o que tens feito em nossa vida, do que o Senhor nos libertou, como apagou o nosso passado, como fez novas todas as coisas, como nos lavou com o seu sangue, nos purificou de nossas injustiças, nos vestiu de novas vestes e nos convidou a testemunhar isso a outros, a outras, tantas pessoas que ainda não conhecem essa esperança, que olham para o país e sentem desânimo, depressão, que se consomem na pornografia, que se satisfazem com os deleites terrenos, precários e muitas vezes pecaminosos desse mundo. Porque não há outra alegria, não há outra felicidade suprema, não há outra realização plena. Não há outra solução para o vazio. Nessa manhã, Jesus, trabalha na vida de cada um de nós e nos mostra essa rede de relacionamentos que é de cada um de nós, esse conjunto de pessoas, vidas e mais vidas, onde o Senhor nos colocou para ali florescer o teu Evangelho, a luz que ilumina todo o mundo e serve de esperança na vida desses queridos. Faz algo novo nessa comunidade, na vida de cada irmão que está aqui. Nos ajuda a perceber, Senhor, a importância, o valor do outro, criado à imagem e semelhança tanto quanto eu. Tanto quanto eu. Tanto quanto eu. Nos ensina a lavar os pés uns dos outros, nos ensina a servir uns aos outros. Nos ensina a viver o que o Senhor viveu. Vive em nós, ó Cristo. Que não seja nós, mas que seja o Senhor em nós. Pela fé. Pela fé. É o que eu te peço nessa manhã. Há muita gente lá fora que ainda não te conhece. Muita gente lá fora, dependente de muito remédio, dependente de muita droga. Nos ajuda a perceber, com teu coração de amor e compaixão, aqueles que estão ao nosso lado.